Bem, galera, vamos lá? Dando início aqui à nossa segunda aula, vamos lembrar o que nós falamos na primeira aula. Eu quero deixar aqui gravado para que você estude mesmo. Se você não clicou na primeira aula, procure a primeira aula para que o contexto geral faça sentido. O total que a gente está falando faça sentido para melhorar a sua vida, garotinho. Na primeira aula nós falamos sobre poesia, a diferença de poesia e verso. Qual é a diferença? Os versos, como trabalham os versos dentro da poesia. Cada frase é um verso, 4 frases, uma estrofe, 4 estrofes, uma poesia perfeita. Poesia perfeita existe? Existe, mas uma poesia perfeita, ela está dentro de um poema. Relembra disso? Quem busca a perfeição é o poema. A poesia, ela não tem regra. Então, esse foi o assunto da nossa primeira aula. Agora vamos dar início no conteúdo de hoje. Nós finalizamos falando dos rappers na outra aula. E essa aula nós vamos dar início nela falando dos rappers também. Que nós temos no Brasil... vamos dizer que uma gama muito forte, uma galera muito inserida e tentando interagir por meio desse meio musical. Então estude, leia, aumente o seu vocabulário, não tenha vergonha de arriscar palavras novas. Porém, saiba o sentido delas. Vemos um exemplo, Racionais MCs. Todo mundo... quem já ouviu hip hop acha os caras, eles são exemplos, fato, e não só no Brasil, viu? São exemplos para fora do Brasil também. Tem pessoas de outros países, tem um americano que eu fiz uma música com ele, a primeira coisa que ele perguntou para mim, e Mano Brown? Então, vejam, estão entendendo o que eu tô falando? Um cara lá nos Estados Unidos, digamos que é o berço do rap no mundo, o cara me pergunta do Mano Brown. Não é legal isso? Só que eles não chegariam aonde eles chegaram sem estudo. Vamos ver, procure as entrevistas do Mano Brown, você vai ver que ele é um cara, ele tem o domínio das palavras, ele sabe o que ele está falando. Estude o Criolo, que é outro cantor. Você vai ver ele ter o domínio do que ele está falando. Então, para você estruturar o seu texto e fazer o seu texto música, quer fazer música ou quer só recitar, ela vai depender do seu empenho. Hoje, se eu sentar aqui agora, estiver tocando um ritmo, eu consigo fazer uma poesia falando com tudo que está acontecendo aqui. Eu consigo criar uma poesia bonita, uma poesia que vai soar algo muito meloso, e eu consigo fazer um negócio muito violento. Um negócio que você vai falar, nossa, como esse cara tá vendo tudo isso aqui? Porque existe essa visão, né? Vamos dizer que é a visão romântica e a visão realista. Romântico que eu falo não é a visão do meu amor, romântico homem e mulher. Não, a visão romântica do contexto geral que está acontecendo. E a visão realista que está acontecendo. Eu, por exemplo, estou gravando aqui. Quem nunca ouviu dizer que o William Bonner tinha terno só da cintura para cima? Que ele poderia estar gravando de samba canção, o jornal. Não vai. Isso não é uma poesia, não é uma visão romântica. A visão romântica é você ver ele de terno da cintura para cima e acreditar que embaixo ele está com um sapato impecável. Porém, a realidade pode ser diferente. Certo? Então, isso são exemplos que eu estou te dando. E os Racionais, eles têm a facilidade de estornar, tirar, mostrar para o mundo o que acontece no Capão Redondo. Você já pensou que você não precisa sair da sua vila para você fazer um negócio muito legal? Você não precisa ir lá em São Paulo e ver uma favela para você falar como é uma favela. Não. Fala do seu cotidiano. Fala da sua visão sobre as coisas.
Busque palavras certas para você conseguir enfatizar isso na cabeça do cara. O cara fala, meu, olha isso que ele falou. Ele notou a tiazinha voltando com 1 quilo de acém dentro da sacola. Olha que bonito isso. Já pensou? Você vê uma senhorinha de 60 anos. Aí ela tá vindo com uma sacolinha na mão. E dentro você vê a etiquetinha da carne escrita acém. Algo muito natural, não é? Porém, se colocar isso dentro de uma frase, você pode ter uma poesia perfeita usando essa frase, onde você vai estimular a pessoa, através da sua criação, você vai estimular a pessoa a pensar naquilo. O que os Racionais fazem é isso. Eles trazem de uma forma violenta. Uma forma violenta não é usando armas, não, gente. É uma forma violenta no jeito de expressar. Agressividade na voz, o semblante fechado, o olho sério. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles querem te passar um negócio sério. A informação deles tem que chegar séria até você. Entendeu? Então não tem por que ele te entregar isso dando risadinha. Fica desconexo ele falar disso dando risadinha. Então ele vai te entregar assim, de cara fechada, de forma imponente. Porque ele passou aquilo ali. Ele sabe o que é aquilo ali. Agora, dizer que a poesia ela tem que deixar de ser doce, que a poesia tem que ser bonitinha, não tem. Digamos um trecho dos Racionais, Nego Drama. Daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Se eu usar essa mesma estrofe, eu conseguiria recitar isso, entregar isso de forma bonitinha. Eu vou falar de mim também, que mereço. Digamos que eu fiz uma música, ela se chama Domingo de Tardezinha. Eu falo o que eu vivi em um domingo à tarde, uma visita minha em uma favela. Eu entregava ela de uma forma tão violenta que eu tive várias portas fechadas pela forma que eu entregava ela. Eu deixei a mesma letra, eu só mudei o ritmo e a forma de entregar ela. Todo lugar que eu vou as pessoas pedem para cantar. Eu vou recitar um pedaço dela para você tentar entender o que eu estou dizendo. Essa poesia ela diz: acolhedor como o coração de mãe a favela, ecoa bem, depende é de quem narra ela. Eu interpreto assim, uma pá de irmãozinho, tudo no sapatinho. E humildade é lei, eu me arrepiei. Eu vi de perto, chapei, chão batido, varrido. Chega a brilhar na cozinha, o brilho dos alumínios. Na janela, um vaso de margarida, de cor amarela, a minha preferida. Em meio à simplicidade, a molecada brinca. Em uma poça de barro, eles falam piscina. E o que mais me alucina, que dinheiro nem falta, com tamanha alegria. Vale doce, moleque, eu vou levando euforia. Pandorga domina o céu, domingo de tardezinha. Assim era a favela que eu via. Sem treta, desafeto, uma família unida. O que eu fiz o que eu tentei passar quando eu fiz esses versos? Esses versos iniciaram numa poesia, certo? O que eu quis passar é a minha visão romântica sobre aquele momento que eu vivi. Um momento que não foi legal para mim. Sendo muito sincero. É um momento que não foi legal para mim. Porque você vê aquelas crianças brincando numa poça de barro e chamar aquilo de piscina é algo que indigna de certa forma. Mas eu cheguei em casa, eu peguei esse contexto geral. E não é que eu romantizei a minha visão. É como eu estou te dizendo. Eu sintetizei ela para poder entregar de forma mais interpretativa para que ela sofresse menos preconceito e com menos preconceito eu conseguisse chegar mais longe com ela. Aí eu peguei e coloquei ela num ritmo de samba. Eu chego nos lugares, as pessoas falam: ai, toca aquela música da favela, toca a música da favela. Eu romantizei, entreguei de uma forma romântica às pessoas uma realidade que quando eu chego as pessoas não me discriminam pela realidade que eu passei e ainda pedem para que eu toque ela. Entendeu? Ou seja, atingir meu foco.
era levar essa informação até a pessoa. Um dia, se eu fizer um videoclipe, alguma coisa, a pessoa vai falar, é aquela música do General. Ele tem uma música da favela. O nome da música não é da favela. É Domingo de Tardezinha. É um domingo à tarde. É o nome da música. Mas a pessoa vai procurar a música da favela. Ou seja, de alguma forma, eu consegui fazer ela interagir com o que eu estou fazendo. Eu consegui fazer ela entender o que eu precisava que ela entendesse. Então, a gente tem que aprender a formar esse texto, englobar o texto, e você precisa ter uma linha metódica dentro dos seus textos para que o seu público, quem você queira atingir, consiga atingir. Obviamente, essa música eu não tenho vergonha de cantar ela na frente do presidente da República. Eu não teria problemas de cantar ela para o Papa. E eu não tenho problema de cantar ela para ninguém da periferia. Entendeu? É uma música que eu consegui englobar o público geral. Na verdade, as pessoas elas subdividem. E, por vezes, isso que tem acontecido. Tem deixado de atingir a todas as faixas etárias. Na outra aula nós citamos o funk, algumas letras, a forma que as pessoas escrevem algumas letras. Eles fazem aquilo para uma determinada tribo, vamos dizer assim. Não é para o foco deles não é atingir uma totalidade em massa na periferia. Porém, eles têm ganhado a periferia. Tipo, você tem tiozinho de 60 anos que ouve funk. Mas a letra não é pro tiozinho, pra você entender o que eu tô falando. A letra ela foi feita para uma tribo de adolescentes. O que eu fiz quando eu fiz nesse formato de letra, eu fiz para entregar a qualquer pessoa. Canto na escola, canto em qualquer lugar. Não tem palavrão. É algo que vai fazer a pessoa refletir. E às vezes essa reflexão da pessoa vai fazer com que ela procure acessar mais conteúdo daquele determinado gênero. Em 2017, eu participei da FLIB. Na verdade, eu fui o primeiro rapper do estado a participar da FLIB, recitando os meus raps como poesia, para ter ideia do que eu estou falando. Fui o primeiro rapper a fazer isso, recitar os meus raps. E daí, quando eu cheguei lá, conheci gente muito influente no meio da literatura. E veio um ator da Globo na época, ele veio até mim e falou, cara, legal sua poesia, poesia engajada nas causas sociais. Que legal, não sabia disso, pensei. Vou estudar sobre isso. E a partir daí eu comecei a procurar mais, não usar apenas o dialeto. Por vezes eu uso gíria, onde todos vão entender, e não dialeto, onde um determinado grupo ou determinada tribo. Tribo a gente fala, gente, é um determinado grupo de pessoas. O dialeto ele é usado por aquele determinado grupo de pessoas. A gíria não. A gíria consegue um alcance maior. Então, por vezes eu uso algumas gírias que vão estar englobado, mano, um exemplo, mano. Hoje em dia eu vejo tiozinho chamando o outro de mano. E ao pé da letra significa irmão. Desde sempre significou irmão. E então eu uso usar isso. Eu uso gírias ao invés de dialetos. E há uma procura incessante por melhorar o vocabulário. Obviamente, não, tem que fazer tudo. Mas tem que fazer aula de português para poder fazer poesia, tio. Não precisa, rapaz. Só você olhar, ver a estrutura do texto, a forma certa que está escrevendo. Tá legal? Massa. É isso. O que eu digo é isso, tipo, os Racionais que eu citei, eles fazem trechos de músicas que vão para Universidade Federal, um exemplo. Você tem noção que o cara está falando o que ele vive, a realidade dele, e ele está entregando esse texto tão bem produzido que esse texto é capaz de chegar numa universidade. Uma universidade onde a pessoa está estudando o texto, cara. Você tem noção? Então, o texto que ele usa é algo muito contundente, é algo de muita expressividade, entendeu? Ele consegue me representar, ele consegue representar essa tribo.
ele não está usando somente dialetos. Ele está usando gírias para poder chegar na massa. E o lance é esse. O seu texto ele não pode ficar restrito em atender a um determinado grupo. Tem que procurar meios do seu termo ser expandido. Vai num jornal, a pessoa leu. Nossa, que legal, olha. Mano José. Que legal, vou procurar esse cara. Achei ele inteligente. E é técnica, não é dom. Então, se você acha que você tem o dom, pode trabalhar, meu querido. Busca técnica para exercer esse dom que você já tem. Um trecho das músicas do Negro Drama nós já falamos. Agora o que eu quero? Na verdade, na primeira aula, nós já pedimos para você vir com um caderno. Se você não veio com um caderno, eu vou enchendo linguiça aqui até você pegar esse caderno. Vamos pegar o caderno, eu vou te ajudar a construir um texto onde a fonética e a sonoridade das palavras vão procurar o melhor encaixe dentro dessa poesia. Eu vou te ensinar um meio que você vai conseguir fazer digamos, as palavras soarem basicamente parecidas. Para você achar essas palavras, entra o estudo que eu estou pedindo. Vai depender do leque de conhecimento que você tem. É errado, você vai achar que vai fazer poesia também, só rimando a tiazinha com o quilinho de acém. Não, cara. Tem que procura palavras, explorar o seu conhecimento. Poesia, ela é isso, a arte ela tem esse papel. Tanto é que o artista fica tão desligado procurando o sentido nas coisas que ele faz, que às vezes ele se desliga de outras coisas, que passa a não ter sentido para ele. Ele estuda tão afim com aquela arte que ele está fazendo, que outras coisas para ele não tem interesse. Tipo, de tão afim que ele está acreditando naquilo, ele está investindo naquilo, tempo. E tudo que você investe tempo, você investe dinheiro. Então, ele pode ter um texto legal? Pode ter, mas ele está pagando para ter um texto legal. Ele investiu tempo para fazer aquilo ali. Esse tempo custou dinheiro e a soma total é ele conseguir agregar massa. Ele não vai fazer um baita texto legal para postar no Facebook e ter 35 curtidas. Beleza, vou para outro texto. Ele pode até fazer isso como forma de exercício. Agora, o cara faz um bom texto e ele quer ter um reconhecimento. E para ter reconhecimento, vamos começar a aprender a fazer do jeito certo. Eu vou te ensinar você a rimar as palavras finais, rimas iguais dentro da mesma estrofe, e nós vamos desestruturar essas rimas iguais dentro da mesma estrofe, nós vamos fazer rimas alternadas, fazer com que a sua poesia, você não vai rimar a primeira e a segunda, você vai rimar a primeira e a terceira, ou a segunda e a quarta, certo? Agora então vamos para o quadro já. Então, galera, nesse texto que eu estou tentando explicar desde a primeira aula, a estruturação do seu poema. A poesia, ela não precisa ter sentido, certo? Esse aqui, vamos dizer que é um poema. Ele tem total sentido. As frases conversam entre elas e, de certa forma, está dentro de uma métrica. Para eu atingir essa métrica, eu usei um método que você vai aprender a fazer isso dentro da música. Você vai aprender a usar a fonética das palavras dentro de uma métrica e você vai ver que sobra um espacinho entre uma frase e outra, você vai começar a usar uma determinada expertise, vamos dizer assim. Um exemplo, esse texto, o que nós temos aqui são 4 versos, certo? Formando uma estrofe e com rimas não perfeitas. Um exemplo. Pelas veredas verdes da esperança, vejo o amarelo do sol, com um coração de criança, vento e pensamento em prol. Não está perfeito, certo? Por que não está perfeito? A 1
não rima com A2. Entendeu? A3 não rima com A4. Quando está assim dentro da sua poesia, é chamada de rimas alternadas. Você vai pegar essa rima alternada dentro da métrica, vou colocar ela cantada para você ver. Pelas veredas verdes da esperança, vejo o amarelo do sol, com coração de criança, vento e pensamento em prol. Quase perfeita. Por que não está perfeita? Porque faltou algo aqui. No início dessa frase, no início desse verso faltou algo para preencher ela, para fazer com que ela ficasse do tamanho da de cima. Eu coloquei o eu aqui para você entender esse eu, se eu cantasse ele aqui. Pelas veredas verdes da esperança eu vejo o amarelo do sol, com coração de criança, vento e pensamento em prol. Ainda assim, se você pegar dentro da métrica, está um pouco errado. Então, o que a gente deve fazer? Colocar esse eu aqui. Estruturar ele no início dessa frase. Que aí vai ficar: pelas veredas verdes da esperança, eu. Ponto final. Já vou começar errado aqui. Colocando ele embaixo. Pelas veredas verdes da esperança, eu vejo o amarelo do sol, com o coração de criança, o vento e pensamento em prol. Então, dentro das rimas alternadas, você consegue trazer uma ritmologia para que ela fica muito... Você vai usar só o eu e vai criar uma ritmologia bem legal no contexto geral. O que eu usei aqui foi o seguinte: A1 não rima com A2. A2 não rima com A3. A3 não rima com A4. São rimas alternadas. O que aconteceu? A1 rima com A3. A2 rima com A4. Entendeu? Então vamos lá. Para você entender, houve o final da frase, o final do verso. Pelas veredas verdes da esperança, eu vejo o amarelo do sol, com coração de criança, vento e pensamento em prol. É isso que eu estou querendo enfatizar para você aprender. Não brincar somente com o texto, aquele texto muito formal, para que fique aquela poesia linda, embora essa ficou um poema, é uma poesia dentro de um poema. Na verdade, ele está bem estruturado na formação dessa frase. Mas que você consiga brincar com esse lance do alternado. Você vai fazer sua música, você vai usar alternado, rimas alternadas. A próxima rima você podia usar as duas igual. Vento e pensamento em prol. Dias melhores espero. Ó, vamos colocar aqui. Rimas iguais agora. Gente, minha letra é bonita, eu fiz faculdade de medicina. Só não concluí o curso. Agora, ó, essas duas, aqui nós temos uma estrofe. Fechamos essa estrofe. Fechamos essa estrofe, certo? Aqui nós estamos começando outra estrofe, outra estrofe. Já estamos com 2 versos de outra estrofe. Para você ter ideia da rima alternada e a rima não alternada, rimas iguais, o final com rimas iguais, o que eu coloquei? Dias melhores espero. 1. Com fé, não desespero. 2. A1 rima com A2. Nós estamos saindo no mesmo texto. Olha o que virou a formação desse texto até aqui. Pelas veredas verdes da esperança eu vejo o amarelo do sol, com coração de criança, vento e pensamento em prol. Dias melhores espero, com fé, não desespero. Estamos saindo das rimas alternadas para as rimas iguais.
Dando sequência, eu vou criar outra estrofe aqui para você, para fazer mais sentido. Então vamos lá. Eu aumentei mais 2 rimas iguais. 2 rimas terminadas com ente. De repente vai ser difícil. Se você começou o seu texto com uma palavra, vamos ver uma palavra que eu tenho dificuldade para rimar no final. Noite. Palavra noite. Então eu evito colocar a palavra noite no final da frase. Porque eu tenho dificuldade, o Rodrigo, o general, tem dificuldade de rimar com a palavra noite. Então eu evito colocar a palavra noite no final da frase. Por que a palavra noite no final da frase, eu faço ela em uma frase, na outra frase eu preciso rimar igual, sendo a segunda ou a terceira. Eu não consigo dar continuidade na rima. Então eu evito colocar a palavra noite no final da frase, sempre coloco ela no meio da frase. Aqui veja bem o que eu fiz. A vida é generosa com a gente. Saúde, paz, mente inteligente. O que aconteceu? A 3 está rimando com a 4. Certo? Ou seja, essa estrofe, formação dessa estrofe, foi uma estrofe, digamos, perfeita. Porque os finais rimaram igual. Aí na formação dessas 2 estrofes, que já poderia sim ser considerado um poema, porque a nossa primeira parte está dentro de uma métrica, uma lírica, que eu vou mostrar para você como o conjunto desses versos vai ficar bem legalzinho. Essas as últimas 2 frases, a vida é generosa com a gente, saúde, paz, mente inteligente. Olha o contexto geral que virou. Pelas veredas verdes da esperança, eu vejo o amarelo do sol, com coração de criança, vento e pensamento em prol. Dias melhores espero, com fé não desespero. A vida é generosa com a gente, saúde, paz, mente inteligente. Poderia dizer que isso aqui é um poema. Né? Vou deixar até minha assinatura aqui, porque essa vai ser usada na minha letra, que eu achei bem legal isso. Veja bem para você ver. Algumas palavras, o que é o vocabulário? Pelas veredas. Qual é o significado da palavra veredas? Hoje em dia, pouquíssimas pessoas sabem o que significa veredas. Estou certo, produção? Ou estou errado? Pouquíssimas pessoas sabem o que significa veredas. Pelas veredas verdes significa pelo caminho verde. O porquê que eu já usei pelo caminho verde? Porque eu vou falar de esperança. Existe uma simbologia que o verde, ele é o símbolo da esperança. Então eu coloquei pelas veredas, pelo caminho verde da esperança. Se eu colocasse caminho, ficaria legal, mas não soaria tão legal como veredas. Você está resgatando uma palavra pouco usada para usar no seu texto. Aí fica. Aí outro exemplo, vejo o amarelo do sol. Eu poderia colocar direto que eu vejo o sol, mas eu precisava de uma fonética que causasse legal com a frase de cima. Então, eu poderia colocar aqui, pelas veredas verdes da esperança eu sinto o raio do sol. Já não soaria legal. Pelas veredas verdes da esperança eu vejo o amarelo do sol. Tipo, eu consegui criar uma lírica com a fonética dessas palavras, eu consegui causar uma determinada... fazer com que o texto converse mais uma palavra com a outra e que uma frase entre dentro de uma outra frase
e criando um texto um pouco mais intelectualizado, vamos dizer assim, um texto não pobre de vocabulário, e ainda assim eu consigo falar tudo o que eu sinto. Um exemplo que eu uso com um coração de criança, obviamente. Eu já sou velhinho para ter um coração de criança, mas o coração de criança é com aquela inocência que a criança tem. O vento e pensamento em prol. O que é o vento? Tipo, algo que te refresca, algo que te traz aquele momentinho bom. Então, o vento e o pensamento em prol. Em prol do quê? Da vereda verde da esperança. Então, gente, aprendeu a fazer esse texto básico, se prepara para a próxima aula. Você viu que precisou de caderno para anotar. Se você quer realmente ter a conclusão de algo assertivo para o futuro, usa essas regras. Vou deixar aqui o meu abraço e estou esperando você no nosso próximo capítulo. Clica lá, vamos conversar mais, continua fazendo seu texto, segue as novas regras, usa o seu aprendizado.